Agora, pessoal, eu vou estar criando com vocês, né, a nossa controller, né? Nossa primeira controller aqui do nosso sitezinho. Deixa eu fechar tudo aqui, ó. Cadê aqui o fechar tudo? Não tenho fechar tudo. Oxe. Ah, tá. Se eu clico com o direito aparece aqui, ó. Fechar tudo. Fechar todas as guias. Pronto, fechei. Há uma coisinha que faltou eu falar, gente. Deixa eu só ver se eu tô gravando. Na outra aula, né, eu falei, né, na hora que eu executo, eu mostrei para vocês o privacy, né? Porém, eu falei do home. É que eu ia falar um negócio do home. O home, gente, ó, se vocês perceberem, ó, ele é o único que eu não preciso digitar aqui nada, né? Por quê? Porque se eu não digito nada, né, nesse meu arquivinho aqui, ó, onde eu defino como vai funcionar a minha rota, por padrão ele vai tentar acessar home e index, certo? E outra coisa também, se eu venho aqui e digito só home, ó, ele funciona. Se eu venho aqui e digito só privacy, aí ele já não funciona, né? Privacy, index. Opa, agora eu viajei na maionese, tá, gente? Se eu digito só home, ó, ele funciona. O privacy, né? Ele é um arquivinho aqui de dentro, né? Ó, ele é uma action, né? Ó, se eu venho aqui no meu controlador, o privacy, eu tenho, ó, cadê o meu controlador? Eu tenho duas action aqui, né? Três action, na verdade, e um home controller aqui. Eu tenho, ó, o privacy e o index. O que eu queria dizer, gente, é que o index, né, é igual em outras tecnologias. Sempre que você vai acessar o index, o arquivo index, você não precisa escrever o nome dele, tá? Então, ó, se eu tentar acessar o privacy de dentro do home, eu preciso escrever o nome. Agora, se eu quiser acessar o index, ó, tanto faz eu escrever aqui em index ou eu não escrever, tá? E isso serve para qualquer controlador, ok? Não só para o home. E aqui, gente, se a gente olhar a analogia do meu controlador, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho aqui home controller, né? Ó, sempre deixar o pós-fixo controller aqui. Ele herda a classe controller. E aqui eu estou passando um arquivo, gente, de log, tá? Que na verdade a gente nem utiliza, tá? A gente pode até estar pagando, tá? Mas no template por padrão vem. Para que seria isso? Para a gente estar trabalhando aí com logs de quem acessou tal coisa, quem fez tal coisa, tá? E aqui, ó, ele injeta isso daqui, ó, por construtor, né, através da minha injeção de dependência. Então, através de injeção de dependência, ele vai injetar as coisas aqui. Estou falando isso, gente, porque tudo que for arquivo de banco de dados, o de abaquar que a gente for trabalhar, a gente vai estar sempre injetando no nosso controladores por injeção de dependência através do nosso construtor, certo? Olha a orientação objeto aí. E aqui eu tenho três index por padrão, né? O que devolve a página padrão, o previous, né? Que ele vem também, e esse error aqui, ó. Certo? Que ele vem até com algumas configurações aqui, ó, response cache, né? Ele vai até armazenar em cache a página de erro, tá, gente? Para não precisar ficar recarregando toda vez. Vamos criar agora, deixa eu ver só quanto tempo foi. 4 minutos. Um controladorzinho, só para a gente ver funcionando a analogia, né? Então, gente, ó, tô aqui com o meu ASP.NET Core. Primeira coisa que eu vou fazer, vou clicar aqui em Controllers, ó. Vou ter que parar a execução. Controllers, adicionar, e aqui, ó, controlador. Controlador vazio. Depois, durante o curso, a gente vai ver essas outras opções, tá, gente? E aqui eu vou dar o nome para o meu controlador. Vou chamar ele de exemplo 1. Controller. Beleza? Exemplo 1 controller. Não apague, gente, esse pós-fixo controller aqui, tá?
Vou clicar em adicionar, ó, e aqui, ó, veio o nosso controladorzinho aqui. Porém, se eu tentar acessar esse cara, gente, vai dar erro. Vou tentar fazer isso. Vou tentar acessar o meu controlador. Exemplo 1 barra o nome da minha action, que é index. Na hora que eu tento acessar exemplo 1 barra index, olha lá, erro. O que ele diz aqui na mensagem de erro? A view index não foi encontrada. E aí ele diz que ele tentou procurar em todos esses locais aqui. Ó. No caso, ele tentou procurar só em 2 locais, tá? No ASP.NET, nas versões mais antigas, MVC5, ele saía procurando em um monte de lugar. Aqui, ó, ele já ficou mais inteligente. Ele só procurou meu index na pastinha do controlador e na pasta shared. Não encontrou em nenhuma das duas. Ele finalizou aí o assunto. Tá? Então, por que deu erro? Porque não existe a página index. Aí vocês podem falar para mim, ah, professor, mas está aqui o index. Não, gente. Ó, aqui o controlador, aqui é a action que vai me devolver a página. Eu não estou no controlador exemplo 1. Se eu venho aqui em views, perceba que eu nem tenho a pastinha, ó, exemplo 1 aqui criado, tá? Deixa eu fazer um teste aqui. Criar um controlador. Ó, não tá dando a criação automática da pastinha, não. Antigamente ele dava a pastinha, pelo menos, criada, sem nada dentro, tá, gente? Mas, enfim. Criou aqui o meu controlador, então eu tenho que vir aqui em Views e criar uma pasta para esse meu controlador, tá? Antigamente ele fazia isso automático, tá? Quando você criava o controlador, ele já criava a pastinha. Sem nada, mas criava. Aqui, gente. Exemplo 1 é o nome do meu controlador, exemplo 1 é o nome da minha pasta. Tem que ser exatamente igual, tá? Letra maiúscula onde é maiúsculo, letra minúscula onde é minúsculo. Só ignorar o controller. E agora aqui dentro do exemplo 1, como que chama a minha action index? Significa que eu tenho que vir aqui, então, e ter quem? Ter o meu elemento index criado aqui. Então, vou vir aqui, dizer que eu vou criar aqui um componente do Razor. Se eu selecionar 10-0, hein? É aqui, gente, ó, no exibir. Tá? E aí ele vai dar aqui, exibição Razor. Ah, tá. E aí ele já tá dando aqui o nome, ó, index.cs HTML. Vou clicar aqui no adicionar e tá aqui o nosso arquivinho, gente. Aqui, ó, vou colocar qualquer mensagem. Sei lá, colocar um parágrafo. Olá, mundo. Vou pedir para executar, ó. E agora percebo que ele vai encontrar. É tanto o Razor, gente, depois que veio esse negócio de Blazor, de Abaquá. Ó, agora eu vou tentar acessar aquele elemento. Então, exemplo 1 barra o index, né? A minha action. E tá aqui, gente. Ele retornou aqui o meu arquivo Olá Mundo. Então, o que ele fez, né? Exemplo 1 é o nome do meu controlador. Sempre vai ser esse padrão. O nome do controlador e da action. Parâmetros são opcionais. Seria aqui depois, a gente vai estar vendo na sequência. Tá? Então, poderia passar aqui nome, igual a tal coisa, por aí vai. Exemplo 1 barra index. O que ele fez? Exemplo 1, ele considerou como controlador. Ele veio aqui e procurou na pastinha controllers por um controlador. Exemplo 1. Achou? Achou. Depois, quem? Index. A action chama index. Então, ele veio aqui e procurou pelo index. Achou? Achou. Ok. O que ela faz?
ela me retorna uma página que eu poderia, gente, ter todo o meu processamento C# aqui, tá? Toda a minha lógica de negócio aqui. Se fosse para realizar uma soma, eu teria a soma sendo realizada aqui depois do retorno de uma página. Return view. O que é esse return view? Na hora que ele retorna view, como eu não especifiquei nenhum nome, ele vai procurar por uma pastinha index dentro, ou por um arquivo HTML chamado index dentro da pastinha exemplo 1, dentro de views. Então ele foi lá em views, procurou na pastinha exemplo 1, porque se eu estou no controller exemplo 1, a pastinha tem que se chamar exatamente exemplo 1. Como eu não especifiquei nenhum nome aqui, ele procurou pelo nome da action index e achou o meu index aqui. Ok? E assim, gente, a gente criou aí, né, um segundo controladorzinho, né? Na sequência eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço para passar parâmetros e receber parâmetros. Passar parâmetros do servidor para minha página e da minha página para o servidor. Mas antes, gente, agora vamos colocar um linkzinho para esse cara. Aqui, ó. Quando eu executo, né, eu quero que apareça um linkzinho aqui para chamar esse meu arquivo e eu não tenho que ficar digitando manualmente. Esse arquivo aqui, que vem lá do Bootstrap, né, ele vai estar aqui, né, ó. Dentro de Views, para a execução. Dentro de Shared é a pastinha Layout. E tá aqui, gente, ó, o Bootstrap responsável por isso. Ah, não gostei desse Bootstrap, é só trocar, gente. E aqui, ó, vou copiar o meu elemento LI. E tem aqui o que nós chamamos, é uma outra tag helper. Tá? O que seria essa tag helper? A tag helper de link. O que acontece? Ao invés de eu vir aqui, ó, e escrever href, eu posso fazer desse jeito? Posso. Porém, aqui no ASP.NET a gente vai ter algumas tags, né, com o objetivo de facilitar algumas coisas. Facilitar a nossa escrita do HTML. E aí, ó, o que acontece? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir a tag A, aqui eu estou passando a class do Bootstrap para ela. ASP Area, eu não estou dividindo o meu projeto em áreas, tá, gente? Não se preocupem com isso por enquanto. O que interessa para nós esses dois aqui, ó. ASP Controller, o nome é Home, ASP Action, Privacy. E aqui é o texto que eu quero que seja executado. Na hora que eu for executar esse elemento, que ele for renderizado pelo navegador, ele vai ser lido como HTML, ou seja, isso daqui vai ser convertido em HTML a href para link, no caso, tá? O navegador, gente, ele não vai interpretar código C#, tá? Então, essas tag helpers vão ser todas convertidas para HTML. Então, gente, eu quero acessar quem? Exemplo 1, controller exemplo 1, e a action vai ser a index. E aqui eu vou criar aqui o texto que eu quero que apareça, que é exemplo 1. Vamos pedir para executar, gente. E aí, se estiver funcionando, a gente finaliza mais essa aula. Então, eu vou clicar aqui, ó, já apareceu aqui o exemplo 1. E na hora que eu clicar nele, lá foi para a minha página. Novamente, gente, como é index a página, perceba que eu não preciso digitar aqui a minha action, porque ela é a index, tá? Ela chama index. Qualquer outro nome eu teria aqui o nome sendo passado ali, ok? E assim a gente finaliza aí mais essa aulinha, tá, gente? Deu 13 minutos. Na próxima aula eu vou criar aí mais algumas actions e trabalhar aí com vocês aí passagem de dados do servidor para a minha página, da página para o meu servidor. Ok? Nos vemos aí na nossa próxima aula. Até lá!